Meu nome é Davidson de Oliveira e eu tenho 30 anos. Há 10 anos atrás, eu e a minha esposa, nós recebemos uma palavra profética. Foram 5 palavras proféticas de 5 pessoas completamente diferentes. Nós morávamos no Rio Grande do Sul. A primeira palavra que nós recebemos foi no Uruguai, de uma pessoa que mora em Itajaí. E essa pessoa começou uma sequência de palavras, terminou numa quinta pessoa, no bairro Matias Velho, em Canoas, que hoje é o ápice, né, da enchente. A palavra de Deus foi muito clara em vários aspectos, né? Deus falou que nós transicionaríamos de estado, de cidade, que Deus ia nos levar para outro lugar e tal. Foi muita palavra. Só que, de certa forma, eu esqueci um pouco dessa palavra. Meu nome é Thales Rian Gonçalves Rodrigues, eu tenho 22 anos. Cara, o alagamento começou na quinta-feira, né? Dia 2. Mas eu comecei nas ações no dia 3, né? Na sexta-feira. Eu já sabia como estava a situação, vi alguns vídeos. E após sair do trabalho, de tarde, eu já vim direto para a igreja. E a gente já estava em preparação das marmitas, né? Para ajudar uma igreja na comunidade ali na Santo Afonso. Mas eu não sabia até então como que estava a situação da água lá. Para mim, eu achava que estava tudo tranquilo, né? Só um alagamento meio normal. Até eu chegar no local mesmo, né? E ver a situação como estava. Foi surpreendente, foi surreal, assim. Meu nome é Rafael Belites dos Santos e eu tenho 39 anos. Na realidade, eu já comecei a participar desde a quinta-feira, né? Que foi o dia que eu precisei tirar o meu pai, né? Da casa dele. Ainda não estava muito alagado, só que como ele estava doente, eu precisei retirar ele e achei que seria aquilo ali, seria o máximo, né? Que foi na quinta-feira. Eu vim até a igreja, pedi a ajuda do pastor, que é o senhor que está fazendo as perguntas. E a gente conseguiu um carro com um amigo e eu fui lá no final do dia, retirei ele. E a água até então era a proporção que eu já tinha visto várias vezes dentro do bairro, né? Que é a Santo Afonso, né? Até o dia, né, que tudo isso começou a acontecer, eu fui pegar algumas cestas básicas no projeto que nós somos parceiro aqui. Descobri que a pessoa que cuidava das cestas básicas que eu fui pegar era um dos profetas que tinha profetizado. Eu falei, nossa, você por aqui e tal, a gente se cumprimentou, nos alegramos. Na volta para casa eu lembrei da palavra profética e lembrei dos detalhes dessa palavra profética. E eu comecei a chorar porque eu estava vivendo tudo, absolutamente tudo, o que Deus tinha falado através dessas 5 pessoas que nem se conhecem, nem sabem que talvez profetizaram coisas há 10 anos atrás, não lembro, provavelmente. Na sexta-feira a gente veio até a igreja para fazer algumas marmitas e para levar uma outra igreja na Santo Afonso mesmo. E eu fui junto por conhecer a região, né? Saber como é que chegava até a localização lá, né? Cara, chegando lá já tinha água, tipo, onde é que a minha mãe mora. Há 50 anos, nunca alagou água, nunca parou água na rua. E já tinha água lá, a gente já foi com uma caminhoneta bem alta, né, para chegar até lá. E depois daquilo ali, foi até outro dia de manhã. A gente começou, era em torno de umas 9 horas, eu acho. E eu e mais alguns fomos até às 6 e poucas da manhã do sábado. E vimos muita coisa. Nós começamos a fazer um trabalho de coleta aqui na igreja, né? Viramos um ponto de coleta quando nós identificamos, né, que as águas estavam subindo. Nós viramos um ponto de coleta, então nós estávamos recebendo algumas doações de roupa, mantimentos e tal. E Deus colocou no nosso coração o desejo de fazer comida pronta, porque a gente via a necessidade de pessoas, né, não terem o que comer na hora, né, e tal. E tem um casal de pastores, amigo nosso, que tem uma congregação na Santo Afonso e nós decidimos dar um apoio para esse casal. Então levamos para eles roupas, levamos marmitas, né, algumas cestas básicas. E quando nós chegamos lá, a água já estava subindo e nós estávamos, né, entre 5 pessoas. Criamos uma equipe muito bacana ali, né? O Denis, o nosso motora, né? Um baita do motorista. O Carlão, o corajoso, né? Cara que, olha, tinha tudo para ficar em casa, não se envolver com nada. E foi o cara que mais se entregou, né? Tirou dinheiro do bolso dele, colocou o pé na água, foi pra rua, né? Incansavelmente, todos nós. Né? O Rafa, o GPS, e eu, Thales, o soldado, né? Que entrava para dentro da água, ajudava a salvar as pessoas, e assim a gente foi. A água estava crescendo, nós percebemos pessoas caminhando no meio da água,
tirando suas coisas de dentro de casa. E a gente começou a perguntar, vocês precisam de ajuda? Colocava as pessoas pra cima da caçamba, tirava elas de dentro da água, tirava o que precisava de dentro da água, né? As pessoas não saíam com móveis, nada. Elas saíam com roupa, né? Roupa e comida. A gente tirou muita roupa e comida junto com as pessoas. E animais também, cachorrinhos, gatinhos, né? E a gente começou a fazer esse trabalho ali, despretensiosamente. Nós não sabíamos a proporção que aquilo ia tomar depois. O cenário foi... Pra mim ainda me pesa muito tudo, né? Não teve nenhum episódio assim que não foi marcante, né? Por tudo que a gente viu, por tudo que a gente vivenciou. Eu morei mais de 30 anos no bairro, né? E desde cadeirante até animal, até criança, que foi um resgate que a gente fez durante a madrugada de um bebê. Que até quem tirou foi o Thales e o senhor de dentro da casa. E só tava eu dentro do carro e o Denis, né, que era o rapaz que estava dirigindo. Não tinha mais ninguém dentro e como eu tava com o celular na mão naquele momento, né, que eu tinha ficado dentro do carro, o nenê tava brincando com o celular e eu decidi gravar. Decidi gravar um vídeo dele, não por mostrar o que a gente tava fazendo, mas só com a intenção de, tipo, querer agradar ele, tirar a atenção dele do que tudo que tava vivenciando naquele momento, né? E eu gravei o vídeo e até então eu não tinha olhado o vídeo. Daí no domingo, no sábado, quando eu fui postar, no sábado de manhã, quando eu parei e postei aquele vídeo, só com a intenção de mostrar para as pessoas ajudarem também, tocar em mais gente, para mais gente vir fazer a ação que a gente tava fazendo, porque tinha muita gente precisando de ajuda ainda, muita gente, que a gente ficou vários dias, né? A minha filha viu no meu status que tinha uma música no fundo, que eu não tinha visto também. E não tinha como ter música, porque não tinha um rádio do carro ligado. Tava só eu e o Denis no carro. O celular dele tinha caído dentro da água. Ele não tava mexendo no celular porque não tinha bateria, quase nada. Tinha um louvor no fundo, que é um louvor que particularmente eu gosto também bastante. E não sei explicar o porquê que tinha, mas tinha. Teve uma outra situação que nos marcou bastante, que nós ouvimos uma mulher gritando. O Carlão ouviu, falou, Denis, vai lá e tal. A gente foi lá. Quando a gente chegou lá, ela começou desesperadamente chamar. Ajudem, meus filhos estão ilhados, meus filhos estão ilhados. E nós, não, vamos lá. E ela entrou na caminhoneta e ela foi nos guiando. E a gente foi até lá. Só que os filhos dela estavam num lugar que de carro não dava para chegar. E de barco também não dava para chegar. E aí a gente foi indo até onde a caminhoneta dava. Quando começou a entrar água para dentro da caminhoneta, nós paramos. E eu e o Thales não pensamos duas vezes. A gente desceu da caminhoneta. E quando nós descemos, a gente foi indo. A água estava, aonde a gente estava indo, estava calma, né? Foi subindo, né? Dava aqui no meu peito. E a gente foi indo bem tranquilo, bem tranquilo. E eu, o Thales e a mãe das crianças. E aí ela falou, agora tem que pegar a esquerda. Quando a gente olhou para a esquerda, uma correnteza muito forte de água. Era uma rua que descia e uma correnteza muito forte de água. Eu olhei pro Thales e eu falei, e aí, mano, bora? E ele falou, bora. E a gente foi, a gente decidiu ali na hora ir pela calçada se segurando nas grades, porque a correnteza estava muito forte. Quando nós chegamos lá, a gente descobriu que as crianças estavam dormindo e o pai da criança tratou com rispidez, né? Nos xingou a mãe das crianças, porque as crianças tinham tomado banho e elas estavam dormindo, elas estavam quentinhas no segundo piso. E a vizinha estava com as crianças, né? Falou, não, tirem eles e tal. Na hora o Thales ficou meio assim, a gente veio se meter numa história que não é nossa e tal, e agora o que a gente faz? E a mãe insistiu, não, vou levar meus filhos, não vou deixar eles aqui e tal. Trouxeram as crianças, a mãe pegou uma criança, o Thales pegou uma criança, eu peguei uma criança. E para descer, a correnteza estava muito forte. As crianças não eram crianças pequenas, o Thales botou uma nos ombros, eu peguei uma na posição noivo, que a gente aprende no quartel. E nós fomos pelo meio da rua, travando os pés para a correnteza não nos levar. Eu pensei, se me faltar força, eu deixo a correnteza me levar e ergo a criança, né? Foi o que eu pensei na hora. Mas, cara, eu acho que Deus estava ali com a gente. Deus não deixou a gente fracassar naquela missão. Nós nunca mais vimos essas crianças. Mas no outro dia, aquela casa estava completamente cheia de água. Se a gente não tivesse tirado essas crianças, o que aconteceria? Nas postagens do Carlão, que é um cara que é fora da curva, não tem como não falar o nome dele aqui. É um cara que está enganjado até hoje. Não que nós não estejamos ainda, mas ele está
24/48 em cima daquilo ali, batendo na tecla e ajudando muita gente. Que a gente estava ali por um propósito. Deus fez, Deus colocou as pessoas aquele dia por saber, de repente, o que cada um precisava vivenciar, né? Não digo por necessidade pessoal, mas por necessidade, de repente, espiritual, né? A gente reclama tanto da vida e bate sempre na mesma tecla, isso aqui de novo, isso ali assim. E aquele dia foi para aprender que nada é como a gente quer, sempre como Deus quer, né? Se eu tirar pra contar todas as histórias, assim, cada pessoa, cada animal, até coelho a gente salvou de dentro da enchente, então foram histórias, assim, que, surpreendente, assim, se for contar todas eu fico a noite inteira, assim, mas essas foram, assim, as que mais me tocaram, porque eram pessoas com impossíveis de sair dali sem alguma ajuda, né? E Deus colocou a gente naquele momento ali, na hora certa, no local certo, pra ser um auxílio, ser um resgate deles mesmo. Que eu me lembro, eu particularmente, entre ação na rua e dentro da igreja, a gente ficou direto, acho que uns 11 dias assim, tocando direto, sem minha esposa trabalhar, sem a gente tirar um tempo de lazer para nós, nossa casa, sem cuidar dos filhos, sem dedicando a nossa vida para outras pessoas. Nós perdemos a conta de quantas pessoas salvamos. Eu contei mais de 200, os outros meninos falaram mais de 300, o outro falou mais de 500. Nós perdemos a conta de quantas pessoas nós conseguimos salvar. Eu diria que, primeiramente, Deus nunca abandona os seus filhos. Podemos estar passando por tudo que a gente está passando. Pode ter perdido toda a sua casa, todos os seus bens materiais, mas a gente não perdeu a fé. Que Deus colocou pessoas estratégicas e pessoas em locais assim, na hora certa, no lugar certo, sim. Porque a gente perdeu, digamos que tudo, mas a gente não perdeu a nossa fé. Meu nome é Gabriel Maurício Vieira da Silva e tenho 25 anos.